que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro estava, no primeiro momento, achando que era uma visão. Ele não estava ali, sabendo que se era real ou não. Para ele, aquilo parecia, no primeiro momento, uma visão. E aí o verso 10 diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu. A minha Bíblia fala automaticamente. Naquela época existia portão automático? Hoje existe, né? Você chega na porta da sua casa, aperta o portão ele abre. Aqui foi o primeiro portão automático na história relatada. Eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amados, só para nós estarmos encerrando aqui, Pedro ele segue o anjo. Conforme o anjo tinha ordenado, ele foi fazendo, e Pedro foi seguindo as ordens e foi seguindo esse anjo. E quando eles passaram, amados, pela primeira e pela segunda sentinela, eles passavam e as sentinelas não viram. Pedro não era um prisioneiro? Como que um prisioneiro passa pelas sentinelas e eles não percebem? Sempre como eu falo, né? Um grande milagre aconteceu ali também. Só que milagre a gente não consegue explicar. Milagre a gente só vive. Milagre a gente não explica, mas a gente vive milagres. Aleluia. Amém. Deus. Pedro passa pelas sentinelas. Amém. Primeiro que ele já deixou duas sentinelas lá para trás, né? 2 guardas que estavam do lado dele. E agora ele passa por essas duas sentinelas, chega ao portão. O portão se abre automaticamente. E ele sai, e ali enveredam-se por uma rua, e logo adiante o anjo se aparta de Pedro. Então Pedro, caindo em si, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, ele me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Sabe o que Rode fez? Ela ouviu a porta bater, o portão bater, ela correu, ela reconheceu a voz de Pedro. A alegria tomou conta do coração de Rode, que em vez de ela falar: Pedro, entra, a alegria foi tão grande, irmãos, que ela largou Pedro lá fora e voltou correndo. Pedro está aí fora. Igreja, Pedro está ali fora. Imagine, né? Pedro está ali fora, mas Pedro está preso. Não, Pedro está ali fora, acabei de ouvir a voz dele. O milagre de Deus impactou a vida daquela mulher. O milagre de Deus impactou a vida da igreja. Eles ficaram, ela ficou tão alegre, amados, tão estarrecida com aquela situação, tão feliz, que ela voltou correndo para anunciar, esqueceu do Pedro lá no portão da porta. Essa é uma grande lição também que eu entendo, algo que eu tiro para o nosso coração. Os milagres, eles vêm para surpreender a igreja. O milagre, amados, surpreende as nossas vidas, porque de repente algo acontece. E quando algo bom
esquecendo. E eu falei para os irmãos que 2023 morreu, passou, e as coisas então ficaram com ele. E eu naquele dia, orando a Deus, entregando a Deus todos os problemas, eu orei novamente pelo problema da nossa casa. E eu falei, eu vou me esquecer desse problema. Eu quero começar 2024, focado em Deus, focado nas coisas que nós aprendemos lá naquele domingo. E eu falei, eu estou entregando mais uma vez, Senhor, nas tuas mãos esta situação. Antes de eu terminar de pregar, isso foi no domingo, na quarta-feira eu preguei sobre oração. Os irmãos que acompanham estão aí ligadinhos. Na quarta-feira eu estava pregando sobre oração, e falando sobre oração, pregando sobre oração. Enquanto eu pregava, no meu celular chegou